Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre a importância da consulta inicial. No último episódio, eu pontuei alguns fatos muito importantes quando a gente está fazendo a consulta inicial com o nosso paciente. Dentre eles, a receptividade, o acolhimento, a vontade de receber esse paciente de uma forma agradável. Isso tudo é muito importante, pois o paciente, quando nos procura, além dele estar muito nervoso, com muitos medos, muitos receios, ele também tem muitas dúvidas e nada melhor do que um profissional que ele sinta confiança para que ele consiga, tirar essas dúvidas. Bem, outro fato que é bastante salutar da gente comentar é a classificação do paciente segundo o que nós chamamos de ASA-PS, ou seja, a classificação desse paciente segundo o risco cirúrgico. Aí vocês podem me perguntar, mas eu preciso realmente fazer essa classificação do paciente segundo categorias de risco médico? Na verdade, pessoal, muitos autores recomendam que se faça essa classificação, principalmente Eduardo Dias de Andrade, que em seu livro, em 2011, ele diz que a realização de uma anamnese criteriosa, seguida da classificação do paciente, segundo essas categorias de risco médico, é fundamental para que a gente tenha um atendimento seguro. E nós sabemos que na consulta odontológica, a gente tem, além da anamnese, o exame físico, que é dividido em exame oral, extra e intra, a verificação dos sinais vitais para que a gente tenha a possibilidade de fazer um plano de tratamento, né? Então, é nesse momento da anamnese, ou seja, do exame subjetivo, que a gente vai poder obter diversas informações sobre o paciente, sobre suas condições de saúde, sobre sua condição até psicológica, bem como sobre o próprio diagnóstico odontológico. E daí eu tenho como estabelecer um perfil de saúde desse paciente. É muito importante que nós tentamos saber sobre medicamentos que são utilizados, se esse paciente já experienciou alguma intercorrência anterior dentro de qualquer atendimento na área da saúde, se esse paciente tem doenças sistêmicas e a própria classificação dos pacientes segundo o ASA-PS. Então, só para a gente revisar, nós temos 6 classificações, que é ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 e ASA 6. E dentre elas, a gente vai aqui exemplificar. Por exemplo, ASA 1. Quem é esse paciente ASA 1? O paciente ASA 1 é um paciente que a gente considera normal, é um paciente que tem pouca ansiedade, ele tolera o tratamento, não tem uma história de doença sistêmica. A gente observa pelos relatos dos fatos que ele tem um risco mínimo de complicação, ele normalmente, aparentemente, ele está saudável. Então, é um paciente que a gente exclui o jovem, o muito jovem, a criança, e a gente exclui o idoso do ASA 1. Mas normalmente é aquele paciente que tolera o estresse do tratamento odontológico e também o paciente que não tem ansiedade ou medo. Eu até brinco com essa classificação de ASA 1 porque eu prefiro classificar um paciente de ASA 2 para frente do que ASA 1. Aí vocês podem me perguntar, mas como assim? Pessoal, todo mundo sabe que na odontologia a gente vivencia dentro do consultório odontológico os traumas, os medos, as ansiedades dos pacientes. Os pacientes muitas vezes eles chegam para o atendimento e eles já sentam e falam: nossa doutora, eu tenho pavor de dentista, só vim mesmo porque estou sentindo muita dor. Olha, eu tenho muito medo de dentista. Eu tive a vida toda pavor de dentista. Então, esse paciente sem ansiedade, sem medo, é um paciente assim que, pelo menos na minha prática clínica, ele quase não existe. Todo mundo que senta na minha cadeira, eu até brinco e digo: olha, não senta ninguém corajoso aqui. Aqui nessa cadeira só senta gente com medo. Até para descontrair um pouco, mas é verdade. Por quê? Porque quando a gente já passa para a classificação do paciente, que é ASA 2, o que a gente tem de conceito? Que é um paciente que
possui uma doença sistêmica, essa doença ela pode ser moderada, ou ele possui alguns fatores de risco, por exemplo, obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de etanol. E esse paciente, ele, quando classificado como ASA 2, ele também, essa classificação também vai englobar aquele paciente idoso, que no nosso país é o maior ou igual a 60 anos, aquele paciente que faz uso do tabaco, mas ele não tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é um paciente que tem uma obesidade moderada, é um paciente que é ansioso, um paciente que te diz que é alérgico, que tem determinadas alergias, ele é classificado como ASA 2. A gestante sempre será ASA 2 até o momento que ela não apresentar uma situação clínica mais desfavorável para ela passar para outras classificações, mas ela já começa como ASA 2. Aquele paciente diabético tipo 2 controlado, ou o paciente que tem asma controlada, que a hipertensão também é controlada, que ele te relata que é epiléptico, mas as convulsões são controladas, todos esses pacientes eles são classificados como ASA 2. Além disso, aquele paciente que tem uma angina, relata que tem crises anginosas, mas essa angina é estável, e o paciente que teve infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Esse paciente, ele precisa ter tido o infarto e o AVC num tempo maior que 6 meses. E esse paciente também, ele não tem sintoma e não tem sequela. Então, quando ele teve infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, num tempo maior que 6 meses e não apresenta sequela, não apresenta sintoma, ele é classificado como ASA 2. Além disso, a gente pode ainda exemplificar que aquele paciente que é ASA 1, mas que ele está apresentando uma infecção respiratória de vias aéreas superiores, tá? O paciente ASA 3, gente, é um paciente que tem uma doença sistêmica. Essa doença sistêmica, ela é severa, ela dá uma limitação de atividade do paciente, mas ela não incapacita o paciente para as atividades. Então, por exemplo, é um paciente que tem obesidade mórbida, é um paciente que tem crise de asma ou tem convulsão frequente, mas ele continua fazendo as atividades dele. É um diabético tipo 1, que é o que tem defeito das ilhotas pancreáticas, tá? E que não produz a insulina de forma satisfatória, e ele já nasce assim, e esse diabético tipo 1 já é insulino dependente. Aquele asmático também que fala, olha, eu não posso fazer exercícios muito intensos, não posso fazer corrida. Depois do exercício físico, eu infelizmente desenvolvo uma crise asmática. Então ele é ASA 3. Além disso, a gestante no 3º trimestre gestacional. O paciente também que tem crise de angina após exercício, pacientes que relatam insuficiência cardíaca congestiva e que você observa que já tem edema de membros inferiores, assim como paciente que também te relata um enfisema pulmonar ou outra doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes hemofílicos, pacientes que estão em quimioterapia. E a gente vai ter um episódio só para falar da oncologia e do tratamento odontológico. Nós temos também ainda, como exemplo, pacientes com uma história de acidente vascular cerebral ou infarto, como falado anteriormente, maior que 6 meses, mas esse paciente ainda com sintomas ou sequelas. E aquele paciente hipertenso que tem uma pressão arterial de 165 por 99. Então, esse paciente ele é classificado também já como ASA 3. E o que difere o ASA 3 do ASA 4? Os dois eles são portadores de doenças sistêmicas severas, só que no ASA 4, esse paciente ele já tem uma incapacidade. E essa incapacidade é uma constante ameaça à vida. Então, é um paciente que é incapaz de subir escada,
ele faz uso às vezes de oxigênio contínuo, ele faz o tratamento para angina pectoris, mas essa angina ela faz a piorar com a medicação. A convulsão desse paciente não tem controle, é um difícil controle. Aquele paciente com DPOC ou insuficiência cardíaca congestiva já bem debilitado ou debilitante. O paciente que teve história de infarto ou AVC num tempo menor que 6 meses e tem uma pressão arterial maior que 200 por 100 milímetros de mercúrio, é um paciente asa 4. Um paciente também que refere falta de ar ou dor no peito, mesmo sem fazer nenhum tipo de atividade. E aquele nosso paciente diabético insulino dependente que não controla a sua glicemia. A glicemia é totalmente alterada, ele é insulino dependente, toma outro tipo também de medicação hipoglicemiante, mas essa diabetes não é controlada. Então esse paciente ele é classificado como asa 4. O paciente asa 5 é um paciente que a classificação conceitua como um paciente moribundo. A gente não espera uma sobrevivência desse paciente por um período de 24 horas, ou fazendo uma intervenção cirúrgica, ou essa intervenção cirúrgica não acontecendo. E o paciente asa 6 é o paciente que tem uma morte cerebral declarada. O que eu quero falar para vocês? Que quase impossível nós trabalharmos com paciente asa 5 e asa 6 no consultório. Pessoal que fez especialidade em odontologia hospitalar, que vai fazer determinados atendimentos dentro da unidade de terapia intensiva, podem ter contato com paciente asa 5 e asa 6, tá? Podem ter contato. Podem até vir a fazer algum tipo de antisepsia intraoral nesses pacientes. Mas asa 5 e asa 6 não é um paciente que a gente atende a nível ambulatorial. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio e no próximo episódio vamos continuar ainda falando da importância da consulta inicial, enfatizando os parâmetros de sinais vitais e alguns exames complementares. Até o próximo episódio!